E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Homem-Formiga. Após a vinheta. Vamos falar aqui um pouco sobre o Homem-Formiga. Isso mesmo, pessoal. E para falar sobre o Homem-Formiga, eu separei aqui uma edição muito legal, tá? Já tem um certo tempo aí que foi lançado pela Panini, mas é esta publicação aqui, galera, Homem-Formiga Mundo Pequeno, tá? Esse material aqui, ele reúne aqui as 3 gerações de Homem-Formiga, tá? Incluindo aí, é claro, o Hank Pym como original, o primeiro Homem-Formiga. Depois temos o Scott Lang, que foi o segundo Homem-Formiga, pra mim foi o melhor de todos aí, disparado, o melhor personagem dos 3. E o terceiro, que é o Eric O'Grady, que dos 3 Homem-Formigas foi o pior dos 3 aí, tá? O mais mau caráter, com desvios de conduta muito sérios, e que ainda bem que não passou tanto tempo, né, como Homem-Formiga assumindo esse cargo de Homem-Formiga, né? Era um cara muito chato, ainda bem que voou logo, né? Mas aqui, pessoal, é legal porque, para quem quer conhecer Homem-Formiga assim nos quadrinhos, essa publicação aqui, esse material, ele reúne muito bem o que é Homem-Formiga aqui, tá? Ele tem 3 fases, 3 gerações, com suas primeiras histórias, ou então, assim, momentos interessantes de cada um, tá? A primeira história é justamente a história do Eric O'Grady, né? Que leva o título da capa, Mundo Pequeno, história escrita aí pelo Tim Sale. Isso, Tim Sale é o cara que escreve aqui, tá? Essa história. E essa primeira história é justamente onde o Hank Pym, ó, ele está aqui com esse numa forma diferente, e ele está com o codinome de Vespa, né? Aqui está o Eric O'Grady como Homem-Formiga, né, no momento, e aqui o Vespa é o Hank Pym, que está usando esse uniforme e esse codinome em homenagem à sua falecida esposa, a Janet Van Dyne, a Jen, que era a Vespa original, tá? Então o que é legal aqui, pessoal, é que já na primeira história, apesar de ser a mais fraca de toda essa edição, eu acho legal a forma como ela é iniciada com o Hank Pym dando um rápido retrospecto do que seria a função dele, né? Como Homem-Formiga nos Vingadores e tal. Ele se apresenta aqui para o leitor, ao mesmo tempo ele também dá um rápido retrospecto, né, cara, da sua vida conturbada, porque o Hank Pym, querendo ou não, ele é dos Vingadores aquele personagem que tem maiores desvios de conduta, ou seja, ele tem problemas sérios de comportamento, é um cara temperamental, é um cara meio possessivo, é ciumento, né? Ele tem complexo de inferioridade, porque ele se acha pior do que os outros Vingadores que acompanham a equipe. Apesar de ser o membro fundador, ele não acha que tem um devido respeito ao valor dentro da equipe, coisa que só ele imagina isso, então ele é um pouco paranoico, né? É um cara que é agressivo, chegou a bater na própria Janet Van Dyne, agrediu a própria esposa, né? Então, e também é um cara que criou o Ultron, né? Que depois se transformou nos maiores vilões da equipe, tá? Então aqui é meio que o Hank Pym fazendo uma meia-culpa aqui, né, cara? Explicando um pouco, né? Que ele tá querendo compensar essas coisas que ele fez, tá querendo de alguma forma expiar os seus pecados, né, cara? Assim, corrigir os seus erros de alguma forma. Por isso que ele usa agora um uniforme chamado de Vespa, em homenagem a Janet Van Dyne, que está morta, né? Nessa época aqui. E não só isso, o Hank Pym, ele se desculpa falando que ele cometeu erros com ela, erros com seus amigos, os Vingadores, né? E que ele também, não só isso, como ele também construiu laboratórios, né? E institutos de defesa da mulher, ou seja, institutos que trabalham contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher. Então isso também é uma forma dele tentar, né, compensar os seus erros enquanto marido também, né, cara? Então é legal ver aí ele tomando uma consciência e tentando, né, de alguma forma compensar as suas falhas e corrigir isso. É interessante. A história em si, o protagonista aqui é esse cara que é o Eric O'Grady, né, que é o terceiro Homem-Formiga. Você vê que já no começo já mostra o Eric O'Grady aqui, ó, dando uma escapulida com a moça, né, dando uma trepada aí, ou seja, era um cara que tinha um relacionamento com outra mulher, e está aqui já mostrando o quanto que ele é adúltero, um pulador de cerca. Depois, logo após isso, né, ele se encontra aqui com o Raposa Negra, que é um vilão falido, né, cara, um ladrão, né, um usurpador e tal, um ladrão que invade mansão, né, que rouba peças preciosas e tal. Então já vê que o Eric O'Grady, ele tem uma conexão com a marginalidade, é um cara que não merece muita confiança. Então
Você se pergunta como é que esse cara conseguiu virar Homem-Formiga, né? Por meios escusos, tá? Aqui é mostrado que o Eric O'Grady, apesar dele ter sido feito parte da SHIELD por uma época, era um cara que sempre teve um orgulho, foi um cara ousado, um cara sem papa na língua, é um cara complicado, né? E aqui é mostrado, por exemplo, como o Eric O'Grady conseguiu, né, a roupa do Homem-Formiga, o uniforme. Nessa história aqui você vê como foi isso, né? É mostrado aqui, ó, que o Eric O'Grady, ele, né, prometeu, vamos dizer assim, pegar o uniforme do Homem-Formiga pra ele, o uniforme do Homem-Formiga. Como é que ele faz isso? Ele surpreende o Hank Pym, dando uma porrada nele, desmanhando o Hank Pym, e após isso, ele, né, cara, surrupia lá o uniforme do Homem-Formiga, cara. Né? Então o personagem é muito complicado, então para ele continuar sendo Formiga, ele teve que, né, enfim, né, se submeter a várias condições, ou seja, ele integrou os Vingadores Sombrios, fez várias missões ali junto aos Vingadores Sombrios ali, então ele passou por muita observação, né? Ainda assim o Hank Pym nunca, obviamente, ia aprovar que o Eric O'Grady continuasse utilizando dos seus inventos, no caso o uniforme, né, e o gás né, de ficar diminuto, né, do Homem-Formiga. E aqui a história é meio que os dois tentando se entender aí, enquanto vão fazer uma missão, né, cara? Uma missão aí que a IMA, né, aquela instituição criminosa da IMA, que é a Ideias Mecânicas Avançadas, uma instituição criminosa que tem projetos científicos avançados, que mexe com tecnologia, não sei o que, elas simplesmente, cara, roubaram um invento muito, né, avançado aí do Hank Pym, né? Esse invento foi surrupiado pela IMA e o Eric O'Grady, ele descobriu através da Raposa Negra, né, onde estaria esse tal dispositivo, esse tal apretexto. E aí o Hank Pym teve que confiar nele e os dois têm que se entender durante a missão, tá? Então, ao mesmo tempo uma história que é engraçada, é legal, mas é a mais fraca da edição aqui, sem dúvida alguma. Até porque esse Eric O'Grady, cara, ninguém merece. É um saco de personagem, tá? Mas aqui a história é legal. Aqui é a Mônica Rapacini, que é a vilã principal da história, que está liderando a IMA num projeto aí que envolve, né, cara, essa invenção do Hank Pym, tá? Ela surrupia essa invenção e quer vender isso no mercado negro lá para ricões poderem usufruir deste invento do Hank Pym. Só que isso vai acarretar um problema muito sério, envolvendo aí um grande amigo do Hank Pym, tá? Que aí vocês vão ver na história quando forem ler. História legal em termos de ação, tá? Tem bastante ação, tem umas comédias aí também protagonizadas pelo próprio Eric O'Grady, tentando ser engraçado. Mas eu gosto muito da dinâmica quando tem as cenas de ação do Homem-Formiga confrontando os caras da IMA, né? Eu acho legal. Mas, vamos lá, pessoal, passar que o Eric O'Grady não merece muita menção não, porque é um cara safado, né? A próxima história aqui, nessa publicação, separou-se aqui as primeiras histórias do Homem-Formiga, né? Que tem aqui as capas, ó, essa aqui e aqui, né, é onde tem a aparição da Vespa, né? Quando surge pela primeira vez a dupla Homem-Formiga e Vespa, né? Então, galera, aqui é a primeira história do Hank Pym, que é intitulada de O Homem no Formigueiro, tá? É uma história que foi escrita por Stan Lee e Larry Lieber, tá? Desenho do Jack Kirby. História bacaninha, apesar de ser muito rápida, assim, né, cara, bem bobinha. Até por causa da época também, né, os roteiros eram muito mais simplórios e tal. Mas aqui nós temos o Hank Pym trabalhando no seu gás, na sua poção de miniaturização, né? Então já começa aqui o Hank Pym testando o seu líquido, né, o seu composto que diminui as coisas, né? Diminui as moléculas e tal. Ele testou isso numa cadeira, ó. A cadeira foi diminuída aqui, ó. E logo após ele jogou uma poção de crescimento e a cadeira voltou a crescer de novo, né? A partir daí ele queria fazer agora testes com seres humanos. E como ele não é louco, né? Assim, de deixar com outros, né? Ele só foi louco o suficiente de testar nele mesmo, né? Mas ele não foi sacando de testar isso com uma cobaia, é claro. E aí, cara, ele testou nele mesmo isso, né? Você vê que ele testou nele mesmo. E essa história aqui, cara, é uma história que mescla um pouco uma certa pegada aventureira, óbvio, com a comédia e aqueles clima de filme de terror, de ficção científica, né? Onde tem aquelas formigas gigantes, aranhas gigantes. Porque que nós vemos que o Hank Pym, apesar de ser tido aqui como um gênio científico, um cara muito inventivo, que ele é mesmo, mas ele foi meio idiota, cara. Porque que aconteceu? Ele usou a poção de diminuição, ficou pequeno, mas ele não deixou o pote da poção de crescimento próximo a ele, não deixou no chão. Ele deixou em cima da mesa e ele não tinha mais como subir na mesa, então ele ficou pequenininho sem saber como voltar
a crescer, porque a poção estava num local inacessível para o tamanho diminuto dele, né? Aí começa a aventura, né? A desventura, no caso, do Hank Pym aqui, né? Então ele sai de casa procurando fazer alguma coisa, né? Procurando alguma solução, e aí ele dá com as formigas aqui. As formigas, no primeiro momento, identificam o Hank Pym como um invasor, como um inimigo. E o Hank Pym vê que está em perigo. O que é que ele faz? Ele tem uma ideia genial. Qual é a ideia genial? Fugir das formigas indo direto para um formigueiro. Eita, que ideia massa, né? E aqui o Hank Pym se demonstra um cara muito do safo, do esperto, né? Aqui nós vemos que ele acha, né, milagrosamente um palito de fósforo ali, e ele acende esse palito de fósforo jogando uma pedra no palito de fósforo, que acende o fósforo e espanta as formigas. Aí ele acha convenientemente, né, cara, uma corda no meio do formigueiro, usa essa corda para subir ali, né, uma elevação, e já tem uma formiga esperando ele aqui, ó, já tem uma formiga espreitando. Nessa hora aqui o Homem-Formiga, cara, nas palavras dele, o Homem-Formiga utiliza o judô que ele aprendeu e dá um balão na formiga. Olha aí, cara, o Homem-Formiga deu um balão na formiga, o Hank Pym. Eita, olha aqui, ó. É, o Hank Pym lutando judô com a formiga, cara. Deu um balão aí na formiga, olha que onda. Isso deve ter sido muito engraçado quando tá sendo escrito isso aqui, cara. Mas, finalmente, aí o Homem-Formiga conseguiu, né, o Hank Pym, no caso, ele conseguiu aqui, através de uma formiga que se demonstrou ser aliada dele, né? Tem uma formiguinha que ela se afeiçoou de cara ao Hank Pym, né? Ela já fez amizade com ele, e aqui ela usa a formiga como uma espécie de montaria e chega até, né, o seu apartamento e encontra lá o tubo de crescimento, a poção de crescimento, e utiliza isso para crescer novamente, tá? Então, basicamente foi isso, cara. O Hank Pym brincou com a solução dele, se lascou porque foi burro, porque não deixou o pote da solução de crescimento embaixo, no chão, onde ele podia ter acesso, deixou em cima de uma mesa, e teve toda essa desventura ali no meio do formigueiro, que se não fosse essa formiga legalzinha, essa formiga legal, ele teria dançado em meio às formigas, porque ele teve a brilhante ideia de fugir de formiga indo pro formigueiro, né? É que nem você querer fugir de uma fogueira entrando dentro de um incêndio, tá? Mas vamos lá, galera, a próxima história muito legal, que é aqui, ó, o retorno do Homem-Formiga. E aqui nós temos a primeira vez que o Homem-Formiga tá usando seu uniforme aqui, ó. O Homem-Formiga usa seu uniforme, né, utiliza. E aqui nós temos também a criação do capacete cibernético, né, um capacete que emite ondas de comunicação com as formigas. E aqui é mostrado aqui mais uma vez o Hank Pym, ó, utilizando a poção de diminuição, tá? E nós temos também aqui, ó, a origem do capacete. É o Hank Pym, né, demonstrando que ele precisa, né, se utilizar de algo, de algum pretexto, que ele consiga decodificar a comunicação das formigas, que ele viu que as formigas comunicam pelas antenas. Existe uma fração de rádio, né, uma onda, que tem as comunicações das formigas pelas aquelas antenas. Aquelas antenas são como se fosse uma espécie de emissor de sinais. E aí o Homem-Formiga, ele estuda, né, essa comunicação das formigas, e ele, a partir disso, desenvolve esse capacete aqui, que ele coloca as antenas, que essas antenas conseguem atingir a frequência exata, né, para se comunicar com as formigas, tá? Então é bem interessante aí que você vê também o desenvolvimento do personagem em relação aos seus apetrechos, tá? Aqui, que eu já mostro aqui, estão as formigas, ó, bacana. Ele estão aqui as formigas e tal, ele montando o capacete. Cadê? Ah, ele montando o capacete aqui, ó, né? E aí, cara, mais histórias à frente, você vê aqui o Homem-Formiga, ó, o capacete sendo explicado, né? Aqui, ó, aqui é a parte interna do capacete, mostrando aí as antenas, né, cara? Os emissores de frequência, a captação de ondas, e ele lidando com as formigas, ele conseguindo, né? Aqui é a primeira vez que ele consegue realmente dominar não, mas ele consegue realmente cativar as formigas e entrar na frequência, né, comunicacional das formigas, utilizando as formigas como uma espécie de exército, né, cara? Ele consegue aí, né, através desse capacete, se comunicar e sugestionar as formigas a fazer o que ele quer. É a partir daí que o Homem-Formiga cria o seu exército de formigas, tá? Cadê? É a partir daí que ele consegue criar o seu exército de formigas, e ele impede aí uns bandidos, né, uns criminosos que tinham invadido o laboratório dele, do Homem-Formiga, do Hank Pym, né? E esses bandidos tinham rendido no laboratório os auxiliares do laboratório do Hank Pym, né? Aqui, ó, os caras estavam rendidos, e o Hank Pym foi lá para justamente tentar salvar
os seus auxiliares de laboratório, né? Os caras estão armados aí ele utiliza as formigas para atacar os caras, as formigas vão atacando lá naquela tática de padaria, né? Ataca em massa, defende em bolo, aí a formiga ataca os caras lá, fica um negócio meio comédia, né? Total, aqui as formigas entram na arma do cara que caiu lá, né? E elas entopem essa arma, né? Emperrando a arma com mel, que eram formigas melíferas, e elas jogam esse mel aí dentro do cano da arma, emperrando a arma. Tem uma sessão meio trapalhões aí. Bem legal a história, galera, eu acho muito boa, né? Aqui é mostrando pela primeira vez o Homem-Formiga, né? O Hank Pym conseguindo, né? Vamos dizer assim, esse domínio, né? Das formigas. E é bem legal, né? Mas a próxima história é aqui, ó, Homem-Formiga e a Vespa, que é essa aqui, ó, a criatura de Cosmos. É onde o Homem-Formiga e as Vespas, né? Eles se reúnem pela primeira vez. Onde tem o início também do flerte da Vespa com o Hank Pym, né? A Vespa é bem mais nova que o Hank Pym, mas já rola uma atração, principalmente por parte da Vespa, em relação ao Homem-Formiga. Também mostrado que o Homem-Formiga aqui, ele tinha, antes da Vespa, ele tinha uma outra mulher chamada Maria Trovaia, que ela era russa, se não me engano, né? E ela tinha morrido na mão dos soviéticos e tal, então já mostra que o Hank Pym tem saudade da sua mulher. E quando chega a Vespa, né, cara, meio que se reacende, né? A paixão dele, ele lembra da mulher dele e tal. E aqui tá a agente Van Dyne pela primeira vez. Ela aparece junto com seu pai que era um cientista bem avançado, junto com o Hank Pym, né? E aqui é onde eles se conhecem e tal, e tem essa primeira aventura dos dois, né? O Hank Pym desenvolve, né, um uniforme para a Vespa, né, para a Janet. E é bem legal, eles enfrentam uma criatura interdimensional, perigosíssima, que se demonstra uma ameaça ao mundo todo. E só o Homem-Formiga e a Vespa conseguem, né, um meio de deter essa criatura, porque essa criatura justamente, né, tem uma fraqueza, né, a uma coisa específica que só as formigas conseguem expelir. E aí o Homem-Formiga decifra isso e ele coloca isso num projétil de uma arma aqui, ó, né? E aqui ele vai atirar com essa arma na criatura, tá? Uma história legalzinha, tá? Daquela época, né, antigona, né, pessoal? Vale a pena ler até pra conhecer aqui, tá? É divertido. Mas a história que mais vale a pena, pessoal, é simplesmente a história com a origem do Homem-Formiga Scott Lang, que é que leva a capa. Essa capa aqui, pessoal, é desenhada pelo John Byrne. E essa história aqui é escrita pelo David Michelini, desenhado pelo John Byrne. E aqui, galera, é a história, ó, estreia conturbada, que é quando mostra aqui, né, a primeira aparição do Scott Lang, que vai virar, né, o Homem-Formiga. É o segundo Homem-Formiga, ele toma o lugar do Hank Pym, que nessa fase aqui estava com a sua identidade de jaqueta amarela, tá? E galera, a história é muito boa. O Homem-Formiga, o Scott Lang, dos três é o mais tranquilo em termos de caráter. Apesar de ele ter sido preso, né, antes, ele foi um cara que cometeu alguns roubos, furtos e tal, por questão de necessidade, né? Ele é, na verdade, um engenheiro eletrônico, mas se via com muito aperto de grana, tem uma filha, Cassie, é um cara separado e tal, tava com dificuldade financeira, acabou, né, se corrompendo ao crime, mas foi pra cadeia e tá pagando lá. E ele é um cara que tenta compensar isso de toda forma, ele não quer mais entrar pro crime, né, mas acaba, né, que uma circunstância ou outra acaba o trazendo de volta ao caminho do furto. Porém, galera, o personagem, ele é muito bom, porque aqui é o Scott Lang, aqui, ó. Aqui dá ele saindo da prisão, né, ele recebendo aí a sua soltura e dizendo que nunca mais vai voltar pra lá, que vai se endireitar e tal. Mas aí, cara, pouca página depois aqui é mostrado que a sua filha, Cassie Lang, ela tem um problema no coração seríssimo, que é inoperável, a não ser por um procedimento novo baseado em cirurgia a laser, tá? Que o médico fala aqui pro Scott Lang isso. O Scott Lang também, quando ele sai da prisão, ele já é contratado, né, pelo Tony Stark. Então já é legal que mostra que ele é um cara bem, né, aplicado nos seus conhecimentos. Tony Stark valoriza muito bem ele é um cara que trabalha direitinho, pá, sei o quê. Então tem já esse lado dele trabalhar pro Tony Stark, né, nesse caso. Mas aí, cara, como teve esse lance aqui, a Cassie, ó, como teve esse lance com a Cassie, ele mesmo recebendo adiantamentos da Stark, ele não tinha dinheiro suficiente para conseguir pagar essa cirurgia e esses procedimentos hospitalares da sua filha, cara. E aí ele não vê alternativa a não ser, né, entrar numa casa que ele viu, que ele estudou a vizinhança e viu que essa casa aí que ele observou tinha muitos bens valiosos que ele poderia vender e conseguir a grana e aí pagar, né,
os procedimentos cirúrgicos, que é uma cirurgia nova baseada a laser, né? E aí, cara, mas quando ele vai nessa, aqui tá o Hank Pym, ó. Aqui tá o Scott Lang invadindo essa casa, roupa de ladrão, ó. Ele vê que a casa tem vários sistemas de alarme, várias armadilhas, ele consegue desarmar a maioria dela, leva tempo, ele consegue. Não só isso, cara, quando ele entra lá, ele vê que essa casa, na verdade, pertence a Hank Pym, e lá está o uniforme do Homem-Formiga, o qual ele toma posse, né? E já de posse do uniforme do Homem-Formiga, ele vê aí a chave ideal para conseguir fazer o que ele quer, que é contatar a doutora Sondheim, que essa doutora Sondheim é uma mulher especialista na cirurgia a laser, tá? Mas nem tudo é fácil. Aqui mostra o Scott Lang, né, treinando com o dispositivo do uniforme, ele vendo como é que ele fica pequeno, como é que ele cresce, ele vendo as antenas do capacete e como é que ele consegue desenvolver a habilidade de mexer com esse mecanismo de frequência de comunicação. Então é legal, é tudo muito rápido, mas é legal, a história do personagem é muito bom, cara. No final, assim, na história temos um vilão bastante complicado. Temos aqui o Homem-Formiga adentrando, né, um complexo industrial lá, onde está a doutora Sondheim, que ela parece estar sendo cativa de um cara lá. E ele tem que resolver isso, cara, para trazer a doutora Sondheim, que é essa aqui, ó, para ajudá-lo a salvar a sua filha, tá? Mas aí, esse senhor aqui, o Dr. Cross, é um vilão interessante que não vai deixar isso barato. Ele estava sendo operado pela doutora Sondheim e não vai deixar isso fácil para o Homem-Formiga, o Scott Lang, né? História bem legal, galera, eu gosto, né? Temos aqui o confronto entre o Scott Lang, Formiga, e o Cross, que é um bilionário, dono dessa Cross, esqueci o nome aqui, Cross Empreendimentos, coisa assim. Mas é bem legal a história, eu realmente indico, né? No final tem o porquê do Hank Pym, né, aprovar o Scott Lang ser Homem-Formiga, assumir esse cargo Homem-Formiga, porque o Hank Pym descobriu, né, que o Scott Lang fez tudo isso para salvar a sua filha. Ele nem queria mais ser Homem-Formiga, ele até ia se render e ser preso, mas o Hank Pym considerou a sua atitude muito legal, né, de uma boa intenção, e viu também que o Scott Lang demonstra muita habilidade e capacidade de ser um excelente Homem-Formiga após toda essa missão que ele fez aí, tá? Então, galera, é uma publicação que eu indico, acho muito legal. Se você puder encontrar isso por aí em algum sebo, alguma loja, comic shop, compre para ter um conhecimento mais aprofundado do personagem Homem-Formiga, em especial o Scott Lang, que dos três é o melhor disparado, tá? Então é isso aí, pessoal, quem gostou daquela curtida aí, galera, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e amigas, e até o próximo Aguiar. Tem que falar, galera.